Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Queridas irmãs e irmãos, com essa exclamação do Salmo 39, introduzimos nossa reflexão sobre a liturgia do segundo domingo do tempo comum, desse dia 18 de janeiro de 2026. E quando a mística batismal, que celebramos no domingo passado, as leituras deste final de semana são marcadas por um forte apelo vocacional. São para nós um convite para revisitarmos de forma orante o chamado que, como discípulos e discípulas de Cristo, recebemos para sermos luz entre as nações. Assim, sob as lentes desse testemunho luminoso da vontade de Deus, queremos então ler a palavra e relê-la em nossa vida. Na primeira leitura, que integra o segundo cântico do servo de Javé, Isaías nos apresenta a essência de sua vocação profética: saber-se escolhido por Deus desde o princípio para glorificá-lo e ser instrumento de unidade e salvação entre o seu povo. Deus é glorificado no seu servo, que é consciente de ter sido eleito por ele e da missão que recebeu: restaurar as tribos de Jacó, reconduzir os remanescentes de Israel, ser luz entre as nações. Escrito no contexto do exílio babilônico, o texto nos fala de um recomeço, que não equivale a um retorno histórico ou geográfico, mas ao alargamento da salvação de Deus aos confins da terra. Ou seja, a restauração de Israel não habita no passado, mas no futuro de Deus, fecundado pela memória da aliança e pela profecia no presente. O servo compartilha do sofrimento e das esperas do povo exilado. E é nesse contexto que a sua vocação se realiza enquanto instrumento de comunhão. Ele é luz porque a sua presença sinaliza um caminho de esperança para os seus. Relendo a nossa vida, somos convidados a assumir a consciência vocacional do servo de Javé. Desde o princípio, o Senhor nos chamou, nos amou, para sermos instrumentos luminosos de sua salvação. Pensemos nos exílios geográficos e existenciais do nosso tempo, que afetam a vida da nossa gente. Diante de tantas dispersões e disputas por territórios, sejam eles reais ou simbólicos, somos chamados a ser instrumentos de unidade, de restauração, de reconciliação. A segunda leitura nos narra o início da primeira carta de São Paulo à comunidade de Corinto. O apóstolo escreve desde Éfeso, no período de sua terceira viagem missionária. O texto comunica sua solicitude e responsabilidade pastoral sobre a comunidade que fundou, ciente das situações de conflitos e escândalos que acompanham. Corinto era uma cidade de contrastes. Como importante centro portuário e comercial, era marcada pela pluralidade cultural, religiosa, mas também por divisões, disputas e imoralidades. A comunidade cristã estava inserida nesse contexto e vivia os seus próprios contrastes. Em um território com forte influência da cultura helênica, os cristãos estavam cercados por costumes e visões ideológicas que conflitavam com a fé cristã. Paulo exorta a comunidade fazendo referência a duas vocações: a sua própria, ele que fora chamado por Cristo a ser seu apóstolo, e a vocação da comunidade, chamada a ser santa juntamente com todos aqueles que creem no Senhor e em quem são santificados. Essa exortação revela o sentido de pertença eclesial e orienta para a santidade enquanto coerência de vida com o Evangelho que desflui no céu. Assim, saber-se parte da igreja que está para além dos limites e da realidade de sua própria cidade é para os coríntios um convite a renovarem seu ardor na fé e revisarem o seu estilo de vida. Também nós vivemos em um mundo plural, marcado por contrastes e contradições. É nesse contexto que somos chamados a viver com coerência a nossa fé, pessoal e comunitariamente. Mais do que nunca, a comunidade cristã é chamada a ser testemunho e instrumento de unidade, de comunhão, de reconciliação. Por fim, o evangelista João nos apresenta o testemunho e vocação de João Batista.
No texto que integra a parte introdutória de seu Evangelho, o autor se ocupa em apresentar Jesus. Com esse propósito, coloca em destaque a figura de João Batista, cuja missão como precursor é mostrar o Messias como o enviado de Deus. O episódio narrado se dá em Betânia, na margem oriental do Rio Jordão. O texto integra a narrativa da semana que abre a atividade de Jesus. Nos versículos anteriores, João fala de si diante das autoridades. Ele não é profeta, não é o Messias, é uma voz que clama no deserto e conclama a preparar os caminhos do Senhor. No segundo dia, que corresponde ao texto deste domingo, João fala de Jesus. E em 2 momentos do texto dá testemunho de quem ele é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Filho de Deus. João, que batizava com água para a conversão dos pecados, apresenta ao mundo aquele que batiza com o Espírito Santo. Inaugura-se assim o tempo do Messias. João apresenta Jesus como Cordeiro, como aquele sobre o qual está permanentemente o Espírito, que é a vida de Deus. Ou seja, em Jesus é comunicada a plenitude da graça que transforma e liberta. Na imagem do Cordeiro, vemos refletida a missão e vocação do servo de Javé e, sobretudo, a vocação redentora do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus. João viu e deu testemunho, e esse continua a ecoar no nosso testemunho. Eis, ele é. O testemunho de João Batista não é um discurso autorreferencial e autocentrado, mas aponta para Jesus e para a referência central de seu projeto. Em tempos em que as narrativas religiosas são muitas vezes instrumentalizadas para fins narcisistas e performáticos, o testemunho de João nos confronta. A nossa vivência de fé fala de Cristo ou fala de nós mesmos? Como apresentamos Jesus ao mundo com a nossa vida, com a nossa forma de ser e de conviver? Ser luz entre as nações. A vocação e missão do servo de Javé, do apóstolo Paulo e do precursor João Batista nos dão testemunho desse convite. Ser luz não é ter os holofotes virados para si mesmo, mas direcionados para os caminhos do reino, vividos e anunciados por Jesus. Caminhos estes que não estão confinados às nossas geografias de opinião, de afeto ou de atuação, mas que se desenham segundo a liberdade do Espírito, até os confins da terra. Vocação, testemunho e pertença. Essas 3 palavras emanam como síntese e como tarefa da liturgia que aqui meditamos. Desde o princípio, o Senhor nos amou, nos chamou, nos enviou para sermos instrumentos junto ao seu povo, como parte desse povo. Essa consciência de pertença eclesial, humanitária, criacional, sustenta e fortalece a nossa fé. Sejamos sempre e sejamos juntos, luz entre as nações.